Olá, povo querido do 7º ano. Aqui estamos para a nossa primeira aula de História nessa 10ª semana já de estudo à distância. Então já se vão aí 2 meses e 15 dias que estamos, como diz a mídia, nesse novo normal. Queremos iniciar fazendo a correção da atividade que foi passada para casa na aula passada, que são as questões que concluem o capítulo que nós terminamos, sobre astecas, maias e incas. Primeira pergunta: quando os europeus chegaram ao continente americano, a Europa estava passando por uma transição entre o período da Idade Média e o da Idade Moderna. Só para a gente lembrar, os primeiros europeus que chegam são os espanhóis, com Cristóvão Colombo no ano de 1492. Então, fazia mais ou menos 40 anos que tinha acontecido a invasão de Constantinopla, lá na Europa, ou melhor dizendo, na Ásia, colocando fim à Idade Média e começando a Idade Moderna em 1453. Os espanhóis chegam na América em 1492, com Cristóvão Colombo. Então é justamente isso. Transição. Fim da passagem da Idade Média para a Idade Moderna. Ao entrar em contato com as populações que viviam aqui na América, os europeus consideraram as culturas nativas inferiores às deles. Aí vem as perguntas. Letra A. Cite as semelhanças e as diferenças entre as culturas europeia e asteca. Citar uma semelhança e diferença entre os europeus e os astecas. Então, entre uma semelhança, nós podemos dizer que ambos os povos tinham um governo próprio, independentes. Ou seja, os europeus tinham o seu reino, mas também os astecas tinham o seu reino. E nunca haviam se topado, se encontrado e interagido entre si, e eram independentes. E entre as diferenças são muitas, podemos encontrar mais diferenças do que mesmo semelhanças. Diferença de religião, os espanhóis eram católicos, os astecas eram politeístas. A relação com o meio ambiente, é claro que os povos nativos da América tinham uma maneira diferente de se relacionar com o meio, assim como tinham os europeus, de uma maneira totalmente diferente. Os hábitos alimentares, venhamos e convenhamos, os astecas até sacrificavam pessoas. Letra B. Após enumerar algumas semelhanças e diferenças entre europeus e astecas, responda. Utilizar as palavras superior ou inferior para se referir à diferença entre essas culturas é a melhor forma de classificá-las? A pergunta ela é muito intencional, porque ela está nos perguntando a respeito especificamente dessas duas culturas, a cultura europeia e a cultura dos nativos astecas, mas ela é intencional no sentido de que vale quando a gente compara toda e qualquer cultura atualmente. Podemos falar de cultura superior e inferior? É a melhor forma de classificar as culturas? Não, porque essas palavrinhas elas são equidistantes, ou seja, tomadas separadamente em comparação de supervalorização ou detrimento da outra. Então, quando a gente diz que determinada cultura é superior, é porque existe uma que é inferior em relação àquela. Então a gente está, quando diz que uma cultura é superior, está em detração, está negando, está desvalorizando, essa é a palavrinha, outra cultura. Da mesma forma como quando a gente classifica uma cultura como inferior, isso a gente está dizendo em comparação a outra que existe, que seria superior. Quando a gente diz que é inferior é porque existe uma que seria superior. Então, quando a gente classifica uma como inferior, está valorizando demais outra cultura. E não existem culturas superiores e inferiores. Existem culturas diferentes que podem mutuamente se iluminar, uma contribuir para o aperfeiçoamento da outra. Letra C. Retome a página de abertura deste capítulo e observe novamente a imagem da chegada de Colombo. A imagem transmite uma ideia eurocêntrica. Essa palavrinha a gente já ouviu em sala de aula, presencialmente lá no começo do ano, quando a gente estudou o Renascimento. Era um dos conceitos que a gente deveria ter claro em mente, o eurocentrismo, lembra?
Aqui está a imagem, né, da chegada do Cristóvão Colombo aqui às Américas. E aí a pergunta: essa imagem transmite uma ideia eurocêntrica? Sim. Veja que o europeu está no centro, em destaque. Os nativos, os indígenas, quase não aparecem. Você olhando assim de primeiro momento sem um olhar observador, atento e pesquisador, que você tem que procurar onde é que estão os índios no meio dessa pintura aí. Eles quase não foram retratados, de maneira muito escondida ali, desvalorizada a intenção da pintura. Segunda pergunta: a respeito das sociedades pré-colombianas, vamos relacionar. Para responder essa pergunta, se você fez questão de ter e guardar esse resumo que a gente lançou, tanto no grupo do WhatsApp quanto no Classroom, facilitaria muito para esquematizar, resumir todo o assunto na cabecinha e também responder a segunda pergunta aí. Então, dessas civilizações, qual a que cobrava o imposto em forma de trabalho, recebia ali o nome de mita, eram os incas. Segundo parênteses, o imperador dessa civilização se considerava um deus descendente do sol. Era também os incas, cujo nome do seu imperador era Inti. Também está lá no resumo e a gente comentou isso, está lá no conteúdo do livro. Terceiro parênteses, esse povo se encontrava em decadência quando os espanhóis chegaram à América, eram os maias, número 2. Quarto parênteses, além do milho, o cacau era um importante alimento para esse povo, também os maias, número 2. Consideravam o povo do sol, os incas, número 3. Aliás, os astecas, número 1, desculpa. A capital era Tenochtitlán, foi construída sobre um lago, era uma cidade, como diz lá o conteúdo do livro, lacustre. Então também eram os astecas, número 1. Penúltimo parênteses, construíram terraços para aproveitar melhor as áreas da plantação na região. Agora sim, os incas, número 3. E último parênteses, domesticaram a lhama, a alpaca e o porquinho da Índia, também os incas, número 3. De modo que a sequência da segunda questão vai ficar 3, 3, 2, 2, 1, 1, 3, 3. Confira aí no seu livro didático para não deixar em branco ou ter respondido incorretamente e assim deixar com erros. Faça a correção, não deixe de fazer. E agora sim a gente vai iniciar o último capítulo, né, desse livro 2, para concluirmos o livro. E como a gente disse na aula passada, o assunto vai ficar mais interessante, porque agora a gente vai tratar dos nativos que foram encontrados aqui na América Portuguesa, que viria a ser o nosso país Brasil. E aí nós temos essa imagem, vamos deixá-la projetada na tela, e abaixo da imagem você tem aí no seu livro algumas perguntinhas para a gente conversar sobre essa imagem. Não está muito assim, digamos, nossa, que imagem tão legível, mas você tem aí na sua página 45, iniciando o novo capítulo. Sobretudo a perguntinha, são perguntas muito fáceis, só para a gente abrir a conversa, né? Quem são as pessoas retratadas? Os nativos, os indígenas. Segunda pergunta, de que maneira eles foram representados? Eles estão ali de maneira muito simplória, assim, muito livre, leve e solta, né? Alguns sem roupa, outros vestidos de penas e tudo mais. Terceira pergunta, existe diferença entre as pessoas apresentadas? Aparentemente, sendo que alguns estão nus, outros vestidos com o que seria penas. Não existe outra diferença assim de tamanho, de poderio. Parece haver uma relação muito harmoniosa ali entre eles. O que esses indivíduos estão fazendo? Aparentemente estão ali catando, apanhando lenhas, né? Quinta pergunta, quero ver agora quem vai acertar esta. Enumere os animais apresentados e aponte qual deles parece não ter relação com a fauna brasileira. Você vê que os animais são muitos, né? Existem aí macacos, sobretudo muitas aves, onças. Mas olha a pergunta 5. Aponte qual deles parece não ter relação com a fauna. Você vê que tem um dragão aí. Parece um dragão aí, né? No meio dessa imagem. Então esse é o animal que não teria relação com a fauna, né? O dragão é um animal imaginário. Talvez o pintor quisesse passar a ideia do perigo,
dos mistérios que habitavam ali o interior das matas. Quem sabe tenha sido essa a intenção. Analisando aí a imagem, vamos agora adentrar no conteúdo propriamente dito. Diz assim, ó, que interessante, uma informação que você com certeza já sabe. Até as grandes navegações, ou seja, antes de acontecer as grandes navegações, os europeus eles só conheciam a sua Europa, a África e a Ásia. Desconheciam a América e a Oceania. Por desconhecerem a América, também desconheciam a diversidade cultural e dos povos que habitavam essas terras, né? No capítulo passado nós vimos o espanto do Hernán Cortés espanhol quando chegou lá, que viu toda aquela civilização asteca, aquelas construções, cidades lacustres fundadas em cima de ilhas, né? Eles jamais imaginavam encontrar isso. Esses grupos indígenas não desenvolveram sistemas de escrita. Por esse motivo, no caso, os indígenas daqui da América Portuguesa, do que seria o Brasil. Muito do que se sabe a respeito da história deles chegou até nós por meio de pesquisas arqueológicas, as fontes históricas que a gente aprendeu no 6º ano, relatos orais, que muitos povos indígenas guardam até hoje, essa tradição oral, da origem da sua etnia, da origem da sua tribo, da fundação do mundo. Cada tribo ali vai ter a sua tradição, o seu relato oral. E testemunhos dos europeus, né? No caso aqui do Brasil, nós temos a famosa, vamos ver daqui a pouco, um trecho dela, da famosa carta do Pero Vaz de Caminha, o escritor que vinha lá no navio do Pedro Álvares Cabral, um cascudo não faz mal, relatando o diário de bordo, cada dia o que se passava, as ilhas que iam encontrando, né? A primeira impressão e visão que tiveram das terras do Brasil. E eles que estiveram aqui no século XVI, né? Segundo, olha que interessante agora, segundo evidências arqueológicas, aqui a América já havia sido ocupada há mais de 12.000 anos. Isso também, a ocupação, o povoamento da América, a gente estudou também no 6º ano. Só para refrescar a mente da gente, eu trouxe aqui uns esquemazinhos para lembrar vocês. Ó. Então, por exemplo, nós tínhamos uma primeira teoria de que a América, né, você vê aí à sua direita, o mapa mundo está invertido, né? Então, do seu lado esquerdo, nós temos a África, e acima da África, a Europa e a Ásia. E à sua direita, nós temos o continente americano. Fica mais fácil de entender agora o que se passava na cabeça dos navegantes, né? Lá na sua esquerda, acima da África, nós temos ali a primeira porção de terra acima da África, o que seria Portugal e Espanha. Então, a ideia dos espanhóis com Cristóvão Colombo é, se a gente sair navegando para oeste, para a esquerda, vai chegar do outro lado naquilo que seria as Índias, sendo que no meio ali havia a América. Então, a primeira teoria que nós tínhamos da ocupação da América era que os primeiros grupos nômades saíram lá da África, passaram ali pela Índia, ó, o norte da Índia, foram subindo pela Ásia, até cruzar o Estreito de Bering e assim chegarem na América por volta dos 12, 11.000 anos. Tinham chegado aqui na América os primeiros grupos nômades. Essa era a primeira teoria dos grupos dos mongoloides, né, em vermelho aí na legenda também da imagem você vê. Ou seja, o grupo dos mongoloides, esse grupo vindo da Mongol, por isso o nome mongoloides, primeiro grupo a ocupar a América, seriam os antepassados ancestrais dos nossos indígenas, características, olhinho puxado, cabelinho liso, franjinha e tudo mais. Só que, com a descoberta do crânio de Luzia, em Lagoa Santa, Minas Gerais, essa teoria caiu por terra. Percebeu que o grupo de Luzia era um grupo anterior ao grupo dos mongoloides, dos antepassados dos indígenas. Os traços característicos dela não batiam com esse grupo. Então levou-se a teoria de que um grupo anterior ao grupo dos mongoloides, que seria o grupo dos negroides, tivessem chegado aqui há pelo menos 14.000 anos atrás, 2.000 anos antes do grupo dos indígenas, o grupo dos mongoloides. Só para lembrar um pouquinho o nosso assunto do 6º ano. E aí os principais, né, sítios históricos que nós temos no Brasil. Lá no 6º ano a gente estuda pelo menos 3.
o da Serra da Capivara, onde existem ali não fósseis, mas fontes, vasos, restos de cerâmicas, de utensílios, de ferramentas, que colocam em xeque as duas teorias. Tanto a teoria do grupo mais recente, dos mongoloides antepassados dos indígenas, como também coloca em dúvida o grupo mais antigo, que é o da Luzia, que você vê nessa imagem. Segundo os restos, ou melhor dizendo, segundo as fontes históricas que nós temos lá na Serra da Capivara, no estado do Piauí, existem arqueólogos que chegam a afirmar que já havia gente aqui morando na América há mais de 40 mil anos atrás. Enfim, assim se está ainda nesse debate. Então temos o primeiro importante sítio histórico lá na Serra da Capivara, no Piauí. Temos o de Lagoa Santa, em Minas Gerais, onde foi achado o crânio de Luzia. E temos também os sítios históricos lá dos Sambaquis, no sul do país. Então todos estes mostram e datam para a gente essas datas de 12, 14 mil anos e até pesquisadores que chegam a afirmar 40 mil anos que a América já havia sido ocupada por grupos nômades. Mas aí vamos pegar essa menor data há mais de 12 mil anos. Pode ser 14, pode ser 40, vamos deixar aí que a ciência futuramente, os arqueólogos, os historiadores decidam para a gente. Esses primeiros grupos que chegam para habitar a América são grupos nômades, né, que viviam ali da caça, da coleta, da pesca, onde os animais eram usados tanto na alimentação, como também suas peles, empregados na fabricação de utensílios e vestuários. As mulheres desses grupos nômades, por sua vez, coletavam frutas, vegetais e preparavam os alimentos para os homens que chegavam ali famintos do dia de caça. Por volta de 6 mil anos atrás, portanto 4 mil antes de Cristo, alguns grupos nômades começaram a praticar a agricultura, tornando-se progressivamente seminômades. Passavam a temporada, plantavam, depois se deslocavam para outro lugar da América. Migrações eram frequentes. Aproximadamente no ano 1000 a.C., portanto 3.020 anos atrás da gente, o território brasileiro já estava ocupado por diferentes povos. Em todo o território, quando os portugueses aqui chegaram, havia cerca de 3 milhões de nativos. Os especialistas costumam organizar esses grupos de nativos, grupos indígenas, pela língua em que falavam. E a gente vai ter na próxima página uma divisão desses grupos linguísticos, dessas várias tribos de índios, divididos aí pela língua em que falavam. Então nós temos o grupo do Tupi, família linguística que mais se destaca no Brasil, Tupi-Guarani. Nós temos o grupo linguístico de indígenas Trancou-Macro-G, inclui a família linguística G. Os indígenas dessa família eram chamados de Tapuia pelos Tupi. Temos um outro grupo de língua Tronco-Aroaque, compreende a família linguística Aroaque. E temos línguas isoladas que não se enquadram nos anteriores, por exemplo, a língua ticuna. Só a nível de curiosidade, não precisa compreender e deixar claro isso na mente, só para entender como era que fazia essa divisão. Esses índios aqui são de tal grupo, dependendo do idioma em que eles falavam. Essa divisão você vai ter ilustrada no mapa da próxima página, tá? Mas não precisa se preocupar em decorar, só para entender como era um pouco essa divisão. Os portugueses, eles estabeleceram relações com 4 grupos indígenas, os Tupiniquins, que eram rivais dos Aimoré, e também os Aruaque e os Potiguara, foram os grupos étnicos indígenas que tiveram contato com os portugueses. Agora olha que interessante essas duas próximas linhas. Na época que os portugueses chegaram à América, ou chegaram ao território que seria o Brasil, havia uma grande diversidade de línguas e grupos habitando aqui o território. Nenhum desses grupos, presta atenção, se autodenominava, se chamava a si mesmo índio ou indígena. Nenhum índio olhava para o outro e dizia, tu é índio, eu também sou índio. Por quê? Porque essa denominação foi dada pelos europeus. Os índios não se chamavam assim, eles eram nativos, conterrâneos, irmãos, parças entre si. Não tinha aquela de dizer, tu é índio, tu não é índio, eu sou índio, tu é índio, não. Essa denominação foi dada pelos europeus. Os índios assim mesmo não se chamavam assim, né? Depois é que eles ficaram sabendo que lá na Europa a galera estava chamando ele de índio. Gente, a gente mora na América, quer dizer, nem a América tinha, né, esse nome. Ao desembarcarem em Porto Seguro,
Em Porto Seguro, depararam os marujos de Cabral com homens pardos nus, sem coisa alguma que lhes cobrisse suas vergonhas. Veja, aqui é um pequeno fragmento, 2 linhas, da carta do Pero Vaz de Caminha. A gente já comentou sobre ele, né? O escrivão que vem lá no barco do Pedro Álvares Cabral relatando o diário da viagem. Então ele diz assim, ó, que quando eles chegaram lá na região da Bahia, do que hoje é a cidade de Porto Seguro, o local onde os portugueses chegaram primeiro, depararam os marujos, os marinheiros de Cabral, com homens pardos, nus, sem coisa alguma que cobrisse as suas vergonhas, as suas partes íntimas. Não sabia o almirante se a nova terra descoberta era a costa da África ou da Índia, se era uma ilha ou uma terra firme. Cabral consultou seus homens mais experimentados, veteranos de viagens ao Oriente, e nada eles souberam dizer. Mesmo os marinheiros mais experientes não sabiam que terra era aquela. Evidentemente não eram negros, então não podia ser a África. Indianos também não pareciam ser. Ainda assim, ficou-lhes pelos tempos afora a denominação, o nome de índios. Comentando isso, o que vocês vão responder para casa? Simplesmente as 2 perguntinhas A e B que nós temos abaixo desse fragmento, tá? A gente espera de vocês lá no Classroom, letra A e letra B, da página 47 do livro didático, letra A e letra B. Bons estudos, qualquer dúvida, só chamar no privado. Amanhã nós nos encontramos pelo Zoom, ok?